Aquisição de imóvel por via judicial ou por via extrajudicial em leilões. Qual o melhor caminho? Qual o caminho menos oneroso? Qual o caminho mais rápido? Qual o caminho mais seguro? Se você tem interesse em investir no mercado imobiliário através de leilões, seja no âmbito judicial ou no extrajudicial, certamente você tem alguma dúvida em relação a esses dois caminhos. Então, nesse vídeo, eu vou te esclarecer o que é cada caminho, né? Qual das duas opções é a mais simples ou a mais complexa, e você vai saber ao final desse vídeo qual a opção melhor se adequa ao seu perfil. De antemão eu lhe digo, não há a solução no sentido de que uma é melhor que a outra, tá? Ambas são extremamente interessantes, cabe a você apenas verificar qual das duas se enquadra mais com o teu perfil de investidor, com a tua personalidade. Mas em ambas há oportunidades extraordinárias e você deve ter o olho aberto, deve estar atento para as duas. E esse vídeo vai te ajudar a ter mais segurança e mais esclarecimento sobre o assunto. Mas antes de eu entrar propriamente no tema, eu vou te pedir, se você ainda não nos segue, se inscreve aqui no canal, clica no sininho e escreve aqui no comentário ao final do vídeo qual dessas duas opções é mais interessante para você, o leilão judicial ou o leilão extrajudicial. Eu sou Rodrigo Azevedo, advogado especializado em alienações coercitivas, e vou te trazer a segurança necessária para que você abra os olhos e passe a aproveitar as oportunidades de investimento que existem diariamente nesse segmento dos leilões judiciais e extrajudiciais voltados ao mercado imobiliário. E para começar, começo pelo óbvio. Leilões judiciais são aqueles promovidos em razão de uma ação judicial na qual se cobra uma dívida. Esta ação judicial pode ter diversas naturezas, pode ter iniciado por diversos motivos. Mas o que é importante você saber é, no momento do leilão, o proprietário daquele imóvel, o ocupante daquele imóvel já realizou todas as possíveis defesas com relação àquela dívida e aquela dívida está mais do que reconhecida pelo Poder Judiciário. Então, não se discute mais, quando o imóvel é levado a leilão, se a dívida é devida ou não. Isso já está pacificado. A única atenção que você precisa ter é o procedimento para levar esse imóvel a leilão foi corretamente observado ou não. Esta é a atenção que você tem que ter no tocante às formalidades necessárias e imprescindíveis para que o imóvel seja levado a leilão de forma absolutamente regular e inatacável. Tá? Então, a aquisição de imóvel em leilão judicial ela é fruto de uma ação judicial cujo o direito de defesa do devedor já está esgotado. Tá? E não necessariamente é uma ação que iniciou por conta de uma dívida. Pode ser, inclusive, um divórcio, uma ação de divórcio entre marido e mulher, que não entra num consenso em relação à divisão patrimonial e aquele imóvel acaba sendo vendido coercitivamente por ordem judicial, por conta da falta de consenso. Então, via de regra é por conta de uma dívida, mas não necessariamente precisa ser em razão de uma dívida, tá? Mas o que eu quero destacar aqui, enfatizar aqui, é que no momento da venda do imóvel, todos os direitos de defesa, todos os momentos de defesa por parte daqueles ocupantes ou proprietários do imóvel já foram exaustivamente exercidos. Então não tem como o devedor ou o ocupante, o proprietário do imóvel, retomar uma discussão sobre o fato que está levando o imóvel à venda. O que ele pode alegar é alguma formalidade no processo de alienação do imóvel dado como garantia ou penhorado para garantir a dívida ou o direito discutido na ação, se foi corretamente observado. Essa é a preocupação quando você vai analisar um leilão que está sendo um imóvel que está sendo levado a leilão no âmbito judicial, tá? No âmbito extrajudicial, nós temos aí as instituições financeiras com base na lei de alienação fiduciária, vendendo aquele imóvel que foi dado em garantia
em razão de uma dívida tomada com a mais absoluta maioria para financiamento daquele próprio imóvel, tá? Então, você vai comprar, por exemplo, um imóvel, contrai um financiamento na Caixa Econômica Federal e a Caixa Econômica Federal, ao invés de se utilizar do Instituto da Hipoteca, se utiliza da alienação fiduciária. Ou seja, a Caixa é a proprietária do imóvel, porém cedendo a você o direito de uso daquele imóvel. Então, você é o devedor fiduciário e a Caixa a credora fiduciante. Então, você tem o direito de uso do imóvel, a Caixa o direito de propriedade do imóvel. Porém, se você paga regularmente o financiamento, a Caixa nada pode fazer em relação àquele imóvel. Para que a Caixa ou qualquer outro banco, né, Itaú, Santander, Bradesco, enfim, não importa o banco, eu estou usando a Caixa como mera figura aqui ilustrativa. Para que a Caixa Econômica Federal possa vender esse imóvel nas diferentes modalidades de venda que ela adota e que é prevista na lei de alienação fiduciária, ela precisa cumprir um procedimento administrativo junto ao cartório de registro de imóvel, no qual se encontra registrado aquele contrato de financiamento tido como você e cujo imóvel foi dado em garantia através do Instituto da Alienação Fiduciária, tá? Então, ela manda uma solicitação para o cartório informando que o financiamento se encontra inalido, informando que você está devendo um determinado valor, um determinado número de parcelas, né? O cartório manda uma notificação para esse devedor, ok? Dando a esse devedor a oportunidade de purgar a mora, ou seja, de ir lá e quitar a dívida. Esse devedor não o fazendo, o cartório faz o procedimento de consolidação da propriedade, ou seja, aquele devedor perde o direito de uso do imóvel e a propriedade plena do imóvel é consolidada em favor daquele banco credor fiduciante, no caso do exemplo da Caixa Econômica Federal. Feito isso, a Caixa Econômica Federal pode realizar o primeiro leilão desse imóvel. Não havendo arrematação, a instituição financeira parte para o segundo leilão do imóvel. Não havendo novamente arrematação, é registrado junto ao cartório de registro de imóvel, junto à matrícula do imóvel, que os dois leilões foram realizados de forma negativa, e aí o banco pode partir para licitação aberta, pode partir para compra direta, para venda online, enfim. A gente tem ali diferentes modalidades. Então, no leilão extrajudicial, o que você tem que olhar é a matrícula do imóvel e verificar se as formalidades de consolidação da propriedade foram regularmente observadas, tá? Então, no processo judicial, você olha o rito relativo à alienação. No processo extrajudicial, você analisa a matrícula do imóvel e, claro, o edital de venda desse imóvel, tá? E faz uma análise mais ampla, verificando se não existe ali outros credores, porque se o camarada não pagou o financiamento do imóvel, é possível que ele não tenha pago outros credores. É possível que ele esteja devendo a banco, é possível que ele esteja devendo cartão de crédito, é possível que ele esteja devendo condomínio e por aí vai. Então você precisa verificar se não existe, no âmbito judicial, outras cobranças que já se tornaram execuções judiciais e nas quais esse imóvel também veio a ser penhorado. E se isso tiver ocorrido, aí você tem que fazer uma análise mais detalhada para verificar em que fase se encontra aquela execução, se já tiver havido penhora, né? Porque pode haver ali leilões concomitantes. A Caixa Econômica Federal, no exemplo citado, pode estar promovendo a venda do imóvel e o Poder Judiciário, que não tomou conhecimento da consolidação da propriedade por parte da instituição financeira, nesse período concomitante, pode estar fazendo também a alienação do mesmo imóvel. E aí você precisa analisar, fazer a pesquisa no âmbito judicial e no âmbito extrajudicial quando você estiver realizando a aquisição num segmento ou em outro. Por isso que eu destaco sempre que é fundamental que você tenha o acompanhamento de um profissional da área jurídica especializado em alienações coercitivas, porque há muitas variantes nesse segmento, né? Muitos detalhes, muita filigrana ali nas entrelinhas, tá?
em que você precisa ter conhecimento, analisar com atenção para definir que caminho, que rota você vai tomar, tá? Nesses dois segmentos, judicial ou extrajudicial. E fazer essa análise prévia antes de dar o lance é fundamental. Analisar a documentação do imóvel, analisar o perfil do devedor, verificar a matrícula, puxar o CPF do devedor e do cônjuge, ou da devedora e do cônjuge, fazer uma pesquisa ampla para entender quais as possíveis intercorrências que podem haver se você partir para a decisão de dar um lance nessa arrematação, nesse imóvel que está sendo levado a leilão, tá? Então não existe um caminho melhor do que o outro, o que existe são caminhos diferentes. Partindo para a arrematação propriamente dita, uma coisa você precisa ter claro na sua cabeça. Quando você compra um imóvel em um processo judicial, aquele mesmo juiz responsável pela venda do imóvel, responsável pela ordem que determinou o imóvel ser leiloado, será o juiz que dará a ordem de emissão de sua posse naquele imóvel por você arrematado. Então é um juiz que já conhece o processo, é um juiz que foi responsável pela decisão que levou aquele imóvel a leilão e é um juiz que quer solucionar a questão o mais rápido possível para poder liberar aqueles valores que você pagou e que se encontram em uma conta vinculada ao processo para ser liberado ao credor que promoveu aquela ação judicial que está leiloando o imóvel. Então, é mais rápido a emissão de sua posse nesse imóvel, porque o juiz já conhece tudo, tá? Quando você compra um imóvel na fase extrajudicial, primeiro você vai precisar realizar o pagamento da instituição financeira. Segundo, você vai precisar assinar o contrato com a instituição financeira. A instituição financeira vai precisar fazer o registro desse contrato junto ao cartório de imóvel. Você precisará obter a certidão do cartório de registro de imóvel e, de posse de toda essa documentação, você entra com a ação judicial de reintegração de posse. Então, ao você entrar com essa ação judicial, o juiz, com base na lei de alienação fiduciária, vai te conceder uma liminar, dando 60 dias para o ocupante desocupar o imóvel. Nesses 60 dias, se você não entra num acordo com o ocupante, dificilmente esse ocupante vai sair, tá? Então é muito comum o ocupante resistir à saída. Então, decorrido esses 60 dias, aí sim, verificando a não desocupação do imóvel, aí sim a gente parte para a desocupação forçada. O oficial de justiça voltará ao imóvel com força policial, se necessário, para desocupar de forma coercitiva aquele imóvel. Então, todo esse procedimento demora mais tempo do que o procedimento que acontece dentro de um processo judicial no qual se deu a alienação. Então, não é que um é melhor do que o outro, é que um é mais rápido do que o outro, tá? Uma outra questão é, quando eu compro um imóvel na esfera extrajudicial, paralelamente àquela compra, paralelamente àquele leilão que foi promovido, o devedor pode estar promovendo no âmbito judicial uma ação anulatória daquela consolidação da propriedade. E isso é muito comum. Isso é uma outra questão que você precisa ter muito cuidado e estar atento. Deter nas mãos essa informação. Porque se existir essa ação anulatória de consolidação da propriedade, você precisará fazer uma análise detalhada dessa ação para verificar se há fundamento ou não nos argumentos apresentados ali pelo ocupante em relação a uma possível nulidade da consolidação da propriedade promovida pelo banco, tá? Parece uma coisa extremamente complexa para alguém que não é da área jurídica. Mas se você tem a assessoria de um profissional, de um advogado que conhece o assunto, ele, antes de você decidir dar lance ou não, ele já vai ter essas respostas todas na mesa para te apresentar e você vai poder tomar uma decisão com segurança. Porque não é simplesmente por haver uma ação anulatória da consolidação da propriedade que você deve desistir da aquisição. Muitas vezes, justamente por existir essa ação, é que você verifica que é uma aquisição bastante interessante, porque você constata ali que não tem nenhum fundamento.
Então, portanto, será uma grande oportunidade de você adquirir um leilão, adquirir um imóvel sem concorrência, porque os outros possíveis investidores terão receio justamente por existir uma ação de consolidação da propriedade, tá? Então, como você pode ver, são muitas variantes que decorrem ali da decisão de adquirir um imóvel em um leilão judicial ou em um leilão extrajudicial. Então, volto a dizer, a modalidade é o que menos importa. O que importa é se você terá a assessoria, se você terá a sua mesa, as informações técnicas necessárias para que você tome uma decisão com segurança sobre adquirir ou não, disputar ou não um imóvel que está sendo leiloado no âmbito judicial ou no âmbito extrajudicial. Então, ao invés de você se preocupar em qual modalidade seguir, a sua preocupação deve ser em quem irá lhe assessorar. Então, por isso eu reforço o que eu disse no vídeo anterior. Não entre neste mercado com base em um curso online que você tenha feito, se você não é um profissional da área jurídica. Fazer o curso online pode ser extremamente interessante para você ir adquirir o conhecimento necessário para discutir o assunto com um advogado que é especializado na área e irá lhe apresentar as informações. Então, o curso online vai lhe ajudar a entender melhor as informações que o advogado vão lhe apresentar, mas jamais vai lhe dar a base jurídica necessária para que você sozinho analise todas essas variantes que eu trouxe aqui para você. Há questões de natureza processual que nenhum curso online vai lhe ensinar, porque isso é fruto de um aprendizado longo, não só na universidade, no curso de direito, mas na vida profissional de um advogado. Então, o curso online vai lhe ensinar isso. E se ele está vendendo essa promessa, se ele está prometendo a você que ao fazer o curso online você vai aprender, você vai adquirir esse conhecimento procedimental, processual, é uma grande mentira. E lembrando, você necessariamente vai precisar de um advogado nesse segmento. Então, mesmo que você tenha feito 50 cursos online sobre o assunto, ainda assim você terá que contratar um advogado para lhe dar a assessoria necessária para, depois de arrematado, seja no âmbito judicial ou extrajudicial, você fazer as petições necessárias para se emitir na posse desse imóvel. Então, a regra é clara. Se você vai precisar de um advogado para tomar posse do imóvel, por que não ter esse mesmo advogado desde a fase preliminar, onde você fará o estudo da oportunidade, a análise mercadológica, a análise jurídica e a emissão na posse. Então é muito mais sensato, salutar, seguro você ter uma assessoria, um acompanhamento desde o início, tá? Então, para finalizar, judicial ou extrajudicial, pouco importa. O que interessa é a oportunidade. Se a análise que você faz lhe dá um respaldo, lhe dá uma resposta de que o imóvel é interessante, de que a oportunidade é interessante, vá em frente e arremate, pois o procedimento entre o lance e a emissão de posse é o que menos importa. O que importa é que você estará ou não fazendo um bom negócio, tá? Então desmistifique isso. Pouco importa se é judicial ou extrajudicial. O que você tem que analisar é financeiro, viabilidade econômica, liquidez do imóvel e por aí vai, tá? A grande diferença que efetivamente existe é a forma de pagamento. No judicial, você tem duas opções: à vista ou parcelado em até 30 meses no máximo. No extrajudicial, você tem duas opções: à vista ou financiado em até 450 meses no máximo, tá? Há bancos que financiam em 30 anos, há bancos como Caixa Econômica Federal, Santander, Itaú, que financiam em até 35 anos, tá? Então, você tem essa vantagem, porque você pode dar uma pequena entrada, como 5%, por exemplo, na Caixa Econômica Federal, fazer a reforma que precisar fazer e colocar para vender de imediato. E ao vender, quitar o financiamento e colocar a liquidez do lucro, né? Colocar o lucro líquido no bolso, tendo investido pouco entre a data da arrematação até a data da venda, tá? Então, essa é uma grande vantagem do extrajudicial. Mas no tocante à questão procedimental,
jurídica entre a oferta do lance e a emissão da posse, pouco importa. O que você tem que analisar são as questões do negócio. É interessante ou não é interessante? Ok? Então, se você tiver alguma dúvida ainda sobre o assunto, coloque a sua dúvida aqui nos comentários ou comenta aqui, judicial ou extrajudicial, para eu entender se você é um investidor mais do âmbito judicial ou do âmbito extrajudicial. Grande abraço e a gente se vê na próxima.